é uma provocação mesmo, né? Que, que se existe algo a ser transformado, ou qualquer coisa que nós tenhamos para transformar na realidade, só é possível com consciência, certo? Alguém vai discordar de mim aqui nesse ponto? Pode discordar. É possível transformar alguma coisa se não for tomando consciência daquilo? Certo? E aí, o que acontece? A consciência, ela opera em muitos níveis também. Existem vários níveis de realidade, certo? Nós somos multidimensionais. Já falamos aqui dos 5 corpos, né? Já falamos lá no começo do iceberg. E vou retomar aqui o iceberg. Então a gente tem aqui esses 3 níveis, né? E vocês já devem ter visto antes, mas para quem está chegando é importante a gente estruturar isso aqui na ciência da alma. Nós estamos trabalhando com como integrar esses 3 níveis de consciência. Imagina que a nossa consciência é o iceberg. Então nós temos a ponta do iceberg, a famosa ponta do iceberg, que é o que a gente consegue ver acima do mar, que é o que a gente pode falar do plano visível, ou a consciência consciente, né? Que a gente pode ver o que é palpável, o que está na matéria, o que está aqui, que a gente consegue comprovar. Mas existe, por trás de tudo que é visível, tudo que é aparente, existem dinâmicas invisíveis, mas que são acessíveis, certo? Então, que é o que a gente pode chamar de subconsciente. Então, é como assim, você de longe você não consegue ver o que está abaixo do mar no iceberg, mas se você chegar perto, você consegue ver. Se você mergulhar, você ainda consegue ver o iceberg de perto, até um certo ponto, e a partir de um ponto você não consegue mais ir, certo? Então, esse ponto onde você não consegue mais ir é onde a mente não consegue mais alcançar dentro de nós. Chega um ponto que a mente não alcança. E esse é o plano oculto, o inconsciente. Mas não é porque a mente não alcança que a gente não consiga se relacionar com esse plano oculto e inconsciente. E o que eu estou aqui oferecendo para vocês é um caminho de poder trabalhar essas 3 dimensões de consciência de forma integrada, certo? Sendo que uma chave, que é o que eu trouxe lá no começo, né? A gente entender que existem escolhas para cada um dos níveis. Então, no plano visível, a gente tem escolhas circunstanciais. Você escolheu estar aqui nesse encontro hoje, porque apareceu uma oportunidade. Teve uma circunstância disso, mas só chegou em você porque você já tinha estruturalmente na sua vida o interesse pelo autoconhecimento, o interesse pelo holístico, senão nem chegava em você, e se chegasse você nem ia responder. Então, no seu subconsciente já estava ativado, já está vivo o tempo todo, você está buscando algo para a sua evolução. Agora, você só está engrenado, engrenada nesse caminho, porque lá no fundo, no inconsciente, você fez escolhas de alma mais profundas que você não consegue explicar da onde vem, para onde vai. Você tem anseios, você tem necessidades mais profundas que estão aí batendo na sua porta. E elas estão num plano oculto, certo? E esse plano do subconsciente, ele é o plano intermediário entre os outros 2 planos. E é nele que a gente se conecta. Aqui na ciência da alma, a gente se foca em trabalhar neste plano, em primeiro lugar, porque é isso que nos permite fazer essa transição, né, dos nossos condicionamentos para a gente se emancipando deles e permitindo que o eu essencial ganhe. É o seguinte, a gente não tem controle sobre nada fora de nós. E a gente só consegue lidar com isso tendo domínio pleno do que está dentro de nós. Eduardo, às vezes nem dentro de nós a gente tem controle, viu? Não, controle não, mas domínio sim. Então é possível a gente ter domínio sobre tudo dentro de nós. Essa é a premissa máxima do estoicismo, e é isso que eu estou oferecendo. Talvez a gente precisasse fazer essa diferenciação, domínio e controle, porque eu acho Eu que fa... os tradutores do estoicismo, eu não concordo com eles, traduzem controle sobre si mesmo. Talvez naquela época até a palavra controle não tivesse a carga que tem hoje, numa sociedade de controle, como disse Foucault, né? Então, mas domínio sim. Você pode não ter controle sobre suas emoções, né? Mas você pode ter domínio sobre elas. Você pode ter consciência sobre elas. E aqui é onde entra o poder da consciência, né, Bia? Justamente para você conseguir construir essa paciência ela vem junto com essa ciência da paz, ela vem junto com uma aceitação de si, né? E essa aceitação de si, ela requer contemplar
as próprias sombras, as próprias feridas, né? Você precisa entender quais são as escolhas profundas que você tem a fazer na alma para você lidar com essas suas características. É para isso que serve a jornada Escolhas da Alma, para você compreender como fazer essa relação por você mesmo. Ali eu estou ensinando as ferramentas para você poder construir o seu próprio caminho. Escolha de alma tem a ver com as escolhas que a gente faz que se relacionam com o nosso inconsciente, que ativam as forças mais profundas do nosso inconsciente, certo? Que, segundo algumas escolas, existem escolas que trabalham 4 níveis, que também fala do supraconsciente, mas eu prefiro juntar o supraconsciente do eu superior e o inconsciente do eu inferior como uma coisa só, em princípio, porque o caminho é o mesmo. Mas é o caminho onde a gente vai até aonde a mente alcança e chega um ponto a gente sabe que a mente não consegue compreender. Eu não consigo compreender por que que eu me sinto sem realização. Eu não consigo compreender por que que eu estou travada, certo? Mas existe, então, um lugar que você, ok, eu já entendi que eu tenho esse problema, entendi que essa é a minha dinâmica interna, eu já vi o que é externo, eu já vi como que é o interno meu, tá? Agora, o que que eu posso fazer com isso, certo? Como é que eu vou evoluir com isso, né? Existe um lugar de você acalmar a mente, relaxar e acessar um infinito que existe em você. E é isso que eu estou querendo passar para vocês ao longo dessa jornada e das práticas todas. Como é que você acessa o que a gente chama de alma, né? Os recursos internos que somente não têm domínio para trabalharem a seu favor. Eu venho de uma caminhada, eu sempre quis muito ser pai, mas quando minhas filhas nasceram, eu passei a ter muitos acessos de raiva, né? E aí isso foi me fazendo ter que trabalhar muito. Eu tive alguns momentos, né, muito mais do que eu gostaria, onde essa minha raiva foi transmitida para elas, né? Palavras agressivas, vontade de controle, ansiedade, né? Impaciência. Eu estava me sentindo muito frustrado, né? Como pai, né? Pela minha qualidade de presença, né? Tava muito além. Tenho evoluído, tenho dado grandes passos, né? Mas ainda ficava uma coisa assim. E alguns dias atrás, não faz muito tempo, semanas atrás, eu fiz esse movimento, então, que eu percebi. Eu tinha perdido a paciência com a minha filha um momento, assim, falei alto com ela, só falei alto. Alguns vão falar normal. Não, pra mim eu não quero falar alto com minha filha. Eu quero cortar isso, entendeu? Tipo, dar uma bronca, assim, suave, mas não foi uma bronca. Não, não quero, não tem que dar bronca. Eu posso achar um outro caminho. Então eu fiz assim, eu fui me conectar comigo, fiz orações, fiz uma conexão. E aí eu pude perceber como eu estava me sentindo frustrado comigo mesmo, né? Como eu estava me sentindo, percebi que a minha raiva tinha uma frustração por trás comigo, como consequência. E aí eu percebi que existe uma tensão no meu corpo. Eu olhei para o meu corpo físico, como estava nisso, olhando os corpos, né? Eu percebi que o meu corpo ele fica numa sutil tensão, que eu não tinha consciência. Tomei consciência dessa tensão no meu corpo físico. E aí eu pude relaxar, pude acessar um espaço de relaxamento mais profundo. Pude, então, fazer um pedido para mim mesmo. Eu lembrei, aí foi interessante, foi a primeira vez que eu apliquei para mim mesmo o mapa, porque o mapa ele foi uma construção ao longo de muito tempo, mas ele só se plasmou há 2 meses atrás, né? O mapa de superação dos traumas, né? E eu tenho usado eles no retiro e está funcionando perfeitamente como referência, mas eu apliquei comigo mesmo de fato nesse momento, né? Nesse formato. Eu lembrei, peraí, se eu tô na dor de ser um pai ausente, de ser um pai sem aquela presença, né? Eu tô na reatividade, e eu compenso isso com outros prazeres, eu vou ver o celular, eu vou, sabe, eu sempre acho alguma coisa para fugir de estar presente com minhas filhas, né? Então eu vou falar assim, então qual é o prazer essencial que eu tenho que conectar? Em vez do prazer condicionado, que é o prazer da fuga. Vocês estão entendendo que eu estou usando o mapa aqui? E eu estou aqui agora fazendo uma escolha de alma. Eu pedi para mim mesmo. Aí é onde entra a escolha de alma. Eu pedi para mim mesmo
Eu quero me conectar com o meu prazer, com o prazer essencial de ser pai. Eu percebi que eu estava desconectado do meu prazer essencial de ser pai. E aquele dia, eu estava com minha filha aqui ainda. Eu estava muito exausto porque eu tinha dado essa bronca e tinha ficado mal comigo mesmo. Já tinha pedido desculpa para ela, mas eu falei, puxa, caí de novo nesse meu padrão, certo? Eu fiz um pedido para mim mesmo, né? Que eu quero me conectar com o prazer de ser pai. E aí me veio na minha intuição uma resposta: olha para tua imagem de pai. Olha para sua imagem do pai que você quer ser. Isso eu escutei da minha alma. Uma intuição suave. E aí eu comecei a me imaginar como um pai tendo prazer e me conectei com essa imagem. E eu comecei a ficar entusiasmado. Em meia hora eu estava a pleno vapor com minhas filhas, brincando, dando risada e tive dias ótimos. Desde então mudou a minha paternidade. Mudou, transformou a minha paternidade. Eu fiquei paciente, eu fiquei alegre, eu fiquei brincalhão. Passei o fim de semana agora com elas. No final, eu ainda pedi uma avaliação delas. Filhas, papai melhorou. Papai teve algum momento, teve só um momentinho ali que eu acabei dando uma bronca de leve, mas muito mais suave. Minha filha falou, mas tudo bem, dessa vez foi de boa. Né? Só perdi um pouco na hora, pedi desculpa, mas mudou o padrão. Como que isso não é condicionado? Porque eu acho que, então, no começo desse processo, a gente sempre vai ter uma imagem condicionada. Tava fazendo Ah, exatamente, eu tava idealizando o pai querendo chegar lá. Lembra que eu falo do A para B? Eu tava querendo chegar no B e lutando e o elástico me puxando para baixo. Eu tinha que acessar a minha ferida, eu tinha que chegar na minha dor, eu tinha que chegar no sofrimento, acessar, entregar e deixar vir de dentro de mim essa imagem, não da minha cabeça. Exato. E o vazio é justamente o ponto de transição. A gente chegar nesse vazio, Liliana, que você mesmo me relatou aqui no Zap hoje, né? E eu te falei que é um grande portal, é porque é o portal para a gente acessar a infinitude de quem somos. Então, se você sabe que você é infinita, que você é infinito, você não é porque você acredita, é porque você vivencia isso. Então, eu consigo pegar uma situação que é muito difícil para mim e me entregar a minha dor e aí atravessar ela porque eu sei, porque eu já vivi muitas vezes isso. Porque eu já criei ao longo da minha vida essa capacidade, essa metacompetência de fazer escolhas de alma. Isso é algo que precisa ser ensinado, precisa ser compartilhado. Porque isso transforma muito, isso gera independência, gera autonomia. É para isso que eu estou aqui. Tá no Jornada Escolhas da Alma, é você conseguir olhar cada desafio que você tem, decupar os seus desafios profissionais. Se você tem um grande desafio, um mega desafio, né, você conseguir identificar os subdesafios. E você ver o que esses desafios estão te ensinando. Olhar eles como professores, nomear o desafio e enxergar ele e falar assim, o que eu preciso evoluir? E se conectar não com o problema que ele representa, mas se conectar com o que você está sendo convocado, convocada para evoluir e começar por onde você dá conta de fazer. A gente não tem por que se arrepender de nada, porque o que a gente tem que perceber a nossa situação a partir da nossa jornada da consciência, da nosso desenvolvimento de consciência. Então, as escolhas que eu fiz no passado eram as escolhas possíveis dentro daquele estado de consciência que eu estava. Se eu estou evoluindo, né, então eu procuro ver a situação do meu estado de consciência atual. E é esse o tema central do segundo módulo da jornada Escolhas da Alma, da segunda etapa. São 3 etapas, né? A segunda etapa é você construir o seu mapa evolutivo, né? Como que sua consciência evoluiu ao longo da sua vida. Então a gente vai fazer exercícios lá na jornada de como você consegue perceber as suas escolhas ao longo da sua vida e ver onde você está no seu caminho evolutivo. Aí entra onde entra o guia evolutivo, né? Então, é isso, é você aceitar as escolhas que foram feitas e não se comparar com os outros, mas se comparar consigo mesma. De hoje, que a nossa consciência é o que tem o poder de tudo transformar. Então, se você sabe que não sabe de algo, você já está com o caminho de tomar consciência de aprender. Se você sabe, agora vamos dizer, se você está tentando resolver um problema na sua vida profissional e você não sabe que todos os seus problemas externos são relacionados a problemas internos, se você não sabia, então agora você já pode saber.
Se você sabe que seus problemas internos estão aí, pautando os seus desafios profissionais, e eu tô te dizendo que você precisa ter curiosidade por você mesma, como alguém aqui já trouxe hoje, né? Para você se descobrir, então você já sabe que você não sabe um monte de coisa sobre você e você já tô te dando uma chave de como você vai se descobrir. Tendo curiosidade. Porque a curiosidade é uma qualidade da sua criança interna, do seu aspecto criativo. Se você quer se recriar e se reinventar, tenha curiosidade por você. Por quê? É assim que se expande a consciência. Por que que uma criança tem curiosidade? Porque ela está em pleno processo de expansão de consciência. Só que a nossa criancinha condicionada chegou num ponto e que ela aprende que o que ela já sabe é isso, que não precisa ter mais curiosidade para nada, ela aprendeu a ser reprimida na sua curiosidade, no seu impulso criativo, aprendeu a acreditar que é tapada, que é burra, que é incapaz, ou que não pode, certo? E você sufocou a sua curiosidade. Agora eu quero invocar a sua curiosidade. Eu quero que você faça uma escolha de alma de se tornar uma pessoa mais curiosa por você. Se não tem clareza, é porque você não sabe o que te tira a clareza. Existe uma dinâmica interna que te deixa com alguma confusão. É isso que eu estou convidando e convocando todo mundo aqui para fazer. É olhar para dentro. Olhar para essas dinâmicas que são os seus condicionamentos. Esse é o eu condicionado. Eu posso te falar com toda a certeza do mundo, Roberto. Se você não olhar para o que acontece dentro, não vai mudar fora. Certo? E isso é o poder da consciência. É esse o assunto de hoje. Você reconhecer o seu limite e até onde você dá conta de entender sobre você e a partir de onde você não entende, você entregar. Eu estou querendo já dar o atalho. Porque a gente não precisa... Sabe qual é a boa notícia, Roberta e todos aqui? A boa notícia é que a gente não precisa fazer 10 anos de análise de terapia. Nem um ano. A boa notícia é que a gente só precisa dar conta do que a gente é capaz de dar conta, de entender. E não entender. Aonde chegou no limite, entrega. E aprender a fazer escolha de alma. Aprender a se escutar profundamente e confiar na sua intuição. Se você não dormir bem, né, você não vai sonhar. E sem sonhar e dormir bem, você não vai encontrar um caminho. Não é que assim é a solução mágica, é a pré-condição para qualquer outra coisa. Né? Te passei músicas para você poder relaxar e dormir. Te falei para tomar chá. E você, em 2 dias, 3 dias, conseguiu dormir e conseguiu ter um sonho. Olha só que grande passo. E um sonho sobre o seu caminho profissional. Tive que entrar na minha dor, entrar na minha confusão, me acolher para poder atravessar. E uma vez você faz isso uma vez, você faz isso 2 vezes, 3 vezes, você vai conseguindo entrar nas dores maiores. Você começa pelas menores, que você dá conta. Tipo, ó, começamos com a sua raiva. Agora também entrando na sua confusão. Depois tem mais, né? A escassez. Ó, você está acessando esses condicionamentos do seu eu condicionado. E olha só, cada um que você vai acessando, né? Trouxe aqui com a Elisa o exemplo dela, que era a culpa. E aí tem vários outros aqui que a gente pode ir falando, né? Posso não parar de citar exemplo aqui, né? A gente vai entrando em contato com essas dinâmicas e a gente vai se libertando delas. E a gente vai criando espaço, como você já está criando, né? Para o quê? Você reconhecer que essa criança, ela tem um vazio, que é o vazio da vida, mas quando ela se afina com o vazio da existência, que é uma parte de nós, que a gente não tem que ter medo, ela vai descobrir que não está sozinha e que ela está cheia de sonhos para serem realizados. Os sonhos que a gente aprende a escutar com os sonhos da noite, que a gente sonhos dormindo. Esses sonhos, quanto mais a gente consegue escutar os sonhos da noite, que são mensagens da alma, mais a gente pode se conectar com os sonhos de realização da alma, da nossa criança interna.
Esse é o poder da consciência, pessoal. É encarar tudo que seja desafio da nossa vida como oportunidade de evolução. É para isso que a gente está aqui, da desconexão para evolução. A gente tem tão pouca familiaridade com o ser humano, que é o que a gente está mais perto. Sabe aquela coisa que a gente está mais perto, é o que a gente menos consegue ver às vezes? A gente está tão perto que não consegue ver. Então, às vezes, a gente tem que conseguir enxergar no outro ser humano algumas coisas para poder entender as nossas. Essa é a riqueza de um processo como esse. Tenho esse lugar para oferecer, da gente conseguir compreender o fenômeno de quem a gente é, com mais interesse. E quando a gente entende as estruturas fundamentais da nossa mente, da nossa alma, dos nossos corpos, da nossa consciência, né? A gente vê que, no fundo, a gente é complexo. Mas se a gente entende fundamentalmente como nós somos, a gente não é tão complexo assim. As soluções da nossa complexidade vão ficando simples. No final, é tudo sobre a gente sentir, é tudo sobre a gente se entregar, é tudo sobre a gente confiar no nosso estado de presença. É o nosso estado de presença que cria a nossa realidade, e isso vale para a nossa vida profissional, né? Todos nós podemos e precisamos manifestar nossa potência no mundo para que a humanidade evolua. É para isso que nós estamos aqui. Um grande ahá que eu tive, que me deu impulso para estar aqui com vocês, quando eu estava pensando como botar um negócio no mundo com essa cara, que eu nunca fui empreendedor, nunca fui para as redes sociais, eu estou fazendo tudo novo, né? Muita coisa nova para trazer algo que é muito antigo meu. Mas eu percebi o seguinte, lendo um dos livros que mais me ajudou nessa história, eu percebi o seguinte: o que eu tenho para fazer com essa ciência da alma, eu já tinha construído a ciência da alma como uma ideia, eu falei assim, mas o que eu tenho a oferecer para as pessoas, eu estava pensando nisso, é que elas sejam também cientistas da alma. Por isso que chegou depois o lema, né? Todos somos cientistas da alma. Eu quero despertar na sociedade amplamente a noção de que existe em todos nós um cientista curioso, que é essa criança curiosa, mas que pode usar a mente a serviço da alma. Esse é o cientista da alma, essa capacidade nossa de desvendar quem somos e dar essa estrutura, Liliana, que você já sabia que tinha, todos nós temos, assim, de olhar pra gente e transformar a gente na prática, como se fosse uma massa barro. A gente pode pegar e se recriar, a gente pode pegar e se transformar, se a gente aprender a acessar essa nossa capacidade criativa e usar a nossa mente a serviço da nossa alma, que é a nossa alma que quer transformar. E a nossa mente é o maior bloqueio da mente como está hoje. Então, se a gente conseguir transformar a nossa mente e colocá-la como um aliado da alma, pronto. A gente desbloqueia, abre o caminho. Isso é o caminho que eu quero abrir aqui. Algumas pessoas, e o Braulo foi uma que fez isso, me perguntam, posso te chamar de mestre? E eu digo não. Imediatamente eu digo não. Não, eu sou um guia. Eu guio, eu mostro um caminho. Mas não me coloque no lugar de mestre, porque eu tenho trauma de mestre. Mas aí eu entendi uma coisa. Por outro lado, se eu não assumir que eu tenho uma maestria sobre a ciência da alma, que eu sou um professor, se eu, sabe, eu tive que, tirei esse pudor. Então, nesse quesito de um conhecimento que eu tenho a transmitir, sim, eu sou um professor, sim, eu posso ser um mestre, posso ensinar. Certo? Mas na sua jornada espiritual, na sua evolução espiritual, jamais eu serei um mestre. Se depender de mim. Eu posso ser um guia. Eu posso ser alguém que mostra o caminho, te ajuda a achar seu caminho. Aí sim. E para isso eu também sou um terapeuta. Alguém que desata nós. Então eu imediatamente coloquei no meu Instagram, vocês podem ver lá, tá lá. Terapeuta, guia evolutivo, eu criei a minha profissão. Aqui já sendo um... Essa é a diferença esse é o mestre que eu não quero, aquele mestre que você fica seguindo. Não, eu quero te ensinar um instrumental prontinho aqui para você evoluir no seu caminho. Mas o que a gente está trazendo aqui não é... No final das contas, tudo que eu estou trazendo não é nada novo. Você já viu em algum lugar, se você está no caminho do conhecimento. O que é novo na ciência da alma é que junta numa forma que simplifica
o entendimento nosso e para justamente a mente estar a serviço da alma. Então os conceitos são pensados, as práticas como um grande mosaico, um quebra-cabecinho assim na ordem, para vocês usarem a mente. Então a sua fala, então aproveitem enquanto eu estou com esse tempo disponível, que eu estou começando, e eu vou querer dar muita força para vocês crescerem e se tornarem cientistas da alma que transmitem esse conhecimento para outros também. Eu estou começando. Então, quem quiser chegar junto, é só abraçar, é só entrar no barco que ele está aqui prontinho para a gente navegar. Tá bom, pessoal? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Elana, me fala. Fala aí, pessoal. O que que você embarcou nesse barco comigo aqui? Tá trabalhando quase de graça. Eu participei, né, de um retiro junto com o Edu. Foi uma experiência transformadora, assim, em muitos níveis, que ainda estão reverberando, ainda estou descobrindo, assim, as minhas potências, meus talentos. E super me identifiquei, assim, com o Edu, com o trabalho, com o propósito, e principalmente com o propósito do Edu, e resolvi embarcar nesse barco também para a gente fazer esse trabalho crescer e atingir o maior número de pessoas que a gente conseguir para realmente transformar a realidade que a gente vê à nossa volta, assim, né? Então, tô junto com o Edu para fazer isso acontecer, e é por isso que eu tô aqui, por isso que eu tô apoiando esse trabalho hoje. E estou muito grata de todos vocês que estão aqui e quero vê-los embarcando junto com a gente. Muito bom. Agora vocês vão ver a Ilana mais ativa a partir de agora no grupo, né? Nos processos eu vou. Porque eu tô fazendo tudo tava fazendo sozinho, né, gente? Arte, design, grupo, tudo. Agora eu tô com a Ilana me ajudando. A Ilana vai entrar em contato com todo mundo do aquele grupo, vai procurar, vai fazer a pesquisa, saber o que a pessoa tem interesse, não tem, pra gente entender esses 150, né? Então tá, pessoal. Muito agradeço a cada um de vocês por essa partilha. E vamos seguindo adiante. Vamos transformar a desconexão em evolução, porque somos todos cientistas da alma.